Bom dia! Tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa. Muito bom dia para você que tá ouvindo a gente nessa terça-feira. Hoje, no direito eleitoral, o STF analisa a cota de 30% do fundo para candidaturas de pessoas pretas e pardas. E no ambiental, um terminal portuário em Santos foi condenado a R$2 milhões por degradação do meio ambiente de trabalho. No trabalho, o TST decidiu que prêmio pago por anos como salário não pode ser retirado de forma unilateral. E no Constitucional, o STF retomou o julgamento da Lei do Rio, que proíbe o uso de máscaras em manifestações públicas. E para fechar com o previdenciário, a Justiça Federal garantiu salário maternidade a pai em união homoafetiva em caso de barriga solidária. Mas antes, eu quero ler aqui o comentário da Bela, que ela tá sempre interagindo conosco. Ela falou assim: bom dia, muito interessante esse tema sobre o combate aos supersalários. Importante pontuar a ironia na fala do pré-candidato, quando ele fala que não haverá mais uma facilidade, citando a estabilidade do servidor público como um problema, quando, na verdade, deveria ser uma regra inclusive ao setor privado, em meu ponto de vista. Todos que estudam para concurso público buscam justamente o meio mais seguro de trabalho. Ótimas notícias. Muito obrigada pela sua participação, Bela. Continua comentando e participando com a gente. Esse comentário da Bela foi sobre a notícia do episódio passado do Renan Santos. E aí, vocês concordam com ela? De qualquer forma, continue comentando e hoje tem mais pergunta polêmica pra gente trazer aqui pro podcast. Então peguem um café, coloquem o fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. Bora começar com o direito eleitoral. O STF começou a julgar, em plenário virtual, ações que questionam a Emenda Constitucional 133 de 2024, que obriga os partidos a destinar pelo menos 30% do fundo eleitoral e do fundo partidário a candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas ADIs 7.706 e 7.707. Rede Sustentabilidade, Federação Nacional das Associações Quilombolas e o PGR alegam violação à igualdade, à segurança jurídica, à anterioridade eleitoral e apontam que a norma teria efeito de anistiar partidos ao permitir compensação futura de valores não aplicados. O relator, ministro Cristiano Zanin, votou pela improcedência dos pedidos, entendendo que a regra é a ação afirmativa legítima para ampliar a representatividade racial, não fere a igualdade e pode ser aplicada já nas próximas eleições por tratar da distribuição de recursos públicos. Ele também afirmou que não há anistia, mas um regime de transição com compensação dos valores devidos. O julgamento continua no plenário virtual e deve impactar diretamente o financiamento de campanhas e as políticas de inclusão racial a partir de 2026. E a gente chegou naquela época sagrada, o recesso forense. Os prazos congelam, o tribunal silencia e, teoricamente, o advogado respira. Mas tem coisa aí que não entra em recesso, viu? Não para. A vida pessoal. É viagem, é festa de fim de ano, presente, e é irônico ter honorários parados em processos que só voltam a andar em fevereiro, enquanto você precisa descansar agora. Pois é, né, Laísa? Não faz sentido passar um recesso contando moeda se você tem crédito na praça. Se você aí quer virar o ano com dinheiro na conta e não no processo, dá uma olhada na JusCash. Eles antecipam esses honorários para você garantir que o seu descanso seja tão tranquilo quanto o silêncio dos tribunais. Bora voltar para as nossas notícias com o direito ambiental. A 12ª turma do TRT da 2ª Região manteve a condenação de um terminal portuário que fica lá em Santos ao pagamento de um valor de R$2 milhões por dano moral coletivo, após a morte de um trabalhador soterrado por farelo de soja, em ação civil pública movida pelo MPT por degradação do ambiente de trabalho. A investigação apontou falhas graves no cumprimento das normas de saúde e segurança nas operações com carga a granel. No recurso, o MPT pediu aumento da indenização para R$4 milhões e suspensão das atividades, enquanto a empresa sustentou que o acidente foi pontual e negou o descumprimento reiterado das regras. A relatora desembargadora Soraya Galassi Lambert manteve a sentença, entendendo que a gravidade do acidente e as provas demonstram degradação do ambiente de trabalho. O tribunal rejeitou a paralisação total, mas determinou campanhas permanentes de prevenção, planos de emergência atualizados e simulados de resgate, com multa de R$500 mil por descumprimento. A indenização vai para o Fundo de Amparo
claro ao trabalhador, e a decisão tem caráter pedagógico, reforçando que o meio ambiental laboral integra o meio ambiente constitucional e que empresas, e especialmente em atividades de maior risco, devem adotar medidas eficazes de prevenção sob pena de responsabilização por danos coletivos. Bora com o direito do trabalho. A primeira turma do TST decidiu que não é válido cortar de forma unilateral um prêmio que passou anos sendo pago como parte do salário. O caso envolve empregados do setor comercial de uma emissora de TV em Belém do Pará, que recebiam a parcela de forma habitual. Mesmo após a reforma trabalhista tratar, em regra, os prêmios como verbas indenizatórias, a empresa manteve o pagamento com natureza salarial por cerca de 4 anos e depois alterou a forma de pagamento. A sentença de primeiro grau considerou a mudança lesiva. O TRT da 8ª Região reformou essa decisão. No recurso de revista, o relator desembargador convocado João Pedro Silvestrin aplicou o artigo 468 da CLT. Não se pode mudar o contrato em prejuízo do empregado sem mútuo consentimento. Para o TST, a manutenção prolongada como salário criou uma condição mais benéfica e uma expectativa legítima, que não pode ser simplesmente retirada. A turma deu provimento ao recurso, reestabeleceu a sentença e reconheceu a natureza salarial do prêmio com todos os reflexos legais. A decisão reforça que vantagens incorporadas pela prática do empregador não podem ser suprimidas só com base em nova interpretação da lei. E você acha que o empregador pode mudar a forma de pagar uma verba que, na prática, já virou parte do salário, só porque a lei passou a tratar esse tipo de parcela como indenizatória? Ou depois de anos pagando como salário, será que isso vira direito consolidado do trabalhador? Deixe a sua opinião nos comentários. Nossa próxima notícia é de direito constitucional. O STF retomou no plenário virtual o julgamento sobre a constitucionalidade da Lei nº 6.528 de 2013 do Rio de Janeiro, que proíbe o uso de máscaras ou adereços para ocultar o rosto em manifestações públicas. A ação foi proposta por partido político e pela OAB do Rio de Janeiro, que apontam violação à liberdade de reunião e de expressão e consideram a proibição genérica desproporcional. Já o Estado do Rio de Janeiro e a Alerj defendem que a lei busca preservar a segurança pública e facilitar a identificação de eventuais infratores em atos de violência ou depredação durante protestos, justificando assim a intervenção estatal. Em voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, a norma foi considerada compatível com a Constituição, desde que interpretada de forma restritiva. A vedação ao uso de máscara seria legítima para impedir o anonimato e garantir responsabilização, sem esvaziar o núcleo do direito de reunião. O ministro Alexandre de Moraes apresentou voto vista, acompanhando integralmente o relator e destacou que a lei admite exceções, como o uso de máscaras por motivos de saúde, religiosos ou culturais. O julgamento continua em andamento e pode impactar leis semelhantes em outros estados. Bora para nossa última notícia do dia com o direito previdenciário. A Justiça Federal no Rio Grande do Sul determinou que o INSS conceda salário maternidade a um homem em união homoafetiva cujo filho nasceu por gestação por substituição, a chamada barriga solidária. A decisão é do juiz federal Oscar Valente Cardoso, da Primeira Vara Federal de Capão da Canoa. O INSS havia negado o pedido, alegando falta de afastamento do trabalho, mas o juiz afastou esse argumento, ressaltando que a lei não exige esse requisito quando o benefício é custeado diretamente pelo INSS e que o salário maternidade tem natureza previdenciária e de proteção social. Na sentença, o magistrado destacou que, mesmo sem previsão expressa para a gestação por substituição na Lei nº 8.213, de 1991, é possível usar interpretação extensiva e analógica, citando precedentes que estendem o salário maternidade a pais não gestantes, inclusive em adoção e uniões homoafetivas, com base na isonomia e no melhor interesse da criança. Com isso, foi determinado o pagamento do salário maternidade por 120 dias, a partir do nascimento do bebê, com a implantação do benefício e quitação das parcelas devidas com correção e juros, reforçando a leitura do salário maternidade como instrumento de proteção social voltado à criança e à família em novos arranjos familiares.
E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa terça-feira. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. O Reinaldo, Luiz Carlos, quero mandar um abraço especial também a Ana Claes e a Lai Tarde, que comentaram na edição passada. A Bela, Gabriel Dias, Ana Bia, Diogo, Guilherme, Bianca Martins e Rafaela Alice. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lery, que a gente tá sempre compartilhando por lá. Se cuida, bom estudo, bom trabalho e até amanhã.